Assisti o filme A Baleia, com Brendan Fraser. Esse filme traz algumas mensagens, algumas curiosidades que eu acho interessante nós conhecermos. E eu fico muito feliz que o filme é com Brendan Fraser, porque eu sempre fui fã desse ator. Eu sempre achei ele carismático, expressivo, e é bom ver ele atuando de novo. Eu estava muito ansioso para assistir esse filme, justamente para poder ver Brendan Fraser de volta ao cinema. Mas vamos lá? Vamos ver o que a gente pode aprender com o filme? Simbora então! O filme começa com o nosso protagonista dando aula, e você pode observar que, de todos os monitores ali, ele é o único que não está ligado, o monitor do professor. Nosso protagonista ele é professor de faculdade e dá aulas online. E justamente por não ligar o visor dele, tudo demonstra que ele não quer aparecer. Então os alunos só ficam acompanhando a voz do professor. O que eu acho assim é um tanto inaceitável. Imagine você estar tendo aulas online e teu professor se recusa a ligar o visor. Fica até difícil de acompanhar a aula. Eu acho que o visor do professor eu acho que deveria ser obrigatório. É mais fácil de aprender acompanhando a pessoa falando. A próxima cena nós temos o nosso protagonista Charlie e ele está assistindo um vídeo de entretenimento adulto, só que gay. Sim, o Charlie ele é gay. E no que ele está assistindo ali o vídeo de entretenimento, ele logo se emociona e está tendo um princípio de farto. Aí ele começa a se contorcer, apertar o coração. E a gente vê que ele é um cara grande, e isso que está acontecendo com ele, o infarto, é uma das consequências da obesidade. Essa informação aí vai para quem romantiza a obesidade e acha que não vem nenhuma doença junto. Ele imediatamente pega uma redação e começa a ler. Essa redação foi feita pela filha dele quando ela estava na 8ª série. E justamente neste momento que ele está tendo um infarto, chega um missionário e bate na porta. Um jovem missionário. E no que o missionário abre a porta, já flagra ele assistindo um vídeo de entretenimento adulto gay e tendo infarto. Meu Deus! Aí o garoto surpreso logo fala: meu Deus, tu não quer que eu chame uma ambulância, alguma coisa assim? Mas o Charlie só pede pro garoto ler a redação para ele, enquanto o Charlie tá tendo um infarto. Só para ressaltar. O Charlie insiste mesmo e o garoto começa a ler a redação do Moby Dick lá. Enquanto isso, o possível infarto do Charlie vai passando. Aí beleza, depois de todo esse susto, o garoto fala: você conhece a palavra de Jesus Cristo? O quê? Sim, ele é um missionário e vai começar a pregar pro Charlie. Lógico. Aí o Charlie, como qualquer outra pessoa normal nessa situação, fica chateado. Não, tá bom, acho que tu já me ajudou. Acho que já pode ir. Eu também faria a mesma coisa. Aí o menino fica desanimado. Tá bom, deixa pra lá. Mas aí o Charlie fala: não, peraí, tem um negócio aqui, meu telefone caiu, você pode pegar pra mim? Aí o Charlie começa a pedir alguns favores pro garoto. Eles começam a conversar e o garoto pergunta: por que você me fez ler aquela redação? O Charlie responde: porque eu achei que eu estava morrendo e eu queria ouvir uma última vez. Porque, inclusive, essa redação é da filha dele. Não demora muito, aparece a Liz. Daqui a pouco nós vamos conhecer quem é ela. E aí lá está a Liz, o Charlie, o missionário. Os três conversam um pouco. A Liz agradece pela ajuda, pela assistência que o missionário deu e pede para que ele educadamente vá embora. Afinal de contas, o garoto está ali também para converter o Charlie e converter outras pessoas. E a Liz, aparentemente o Charlie também, não tem interesse nisso. Então, a gente não precisa de você aqui, principalmente agora, nessa semana. O garoto até insiste um pouco em apresentar a palavra de Deus, mas a Liz não se demonstra interessada e pede educadamente que o garoto saia. O garoto vai embora, sobrando apenas a Liz e Charlie. Agora sim vamos apresentar a Liz. A Liz cuida do Charlie, então a Liz frequenta a casa do Charlie. E como vocês viram no começo do filme, o Charlie ele é gay. E a Liz é irmã do falecido namorado do Charlie. Ou seja, o namorado do Charlie que morreu. Então, como ela é irmã do falecido namorado do Charlie, ela acabou criando uma espécie de vínculo, amizade com ele. E é por isso que ela cuida dele. Agora tem uma parte interessante, os dois estão sentados ali no sofá, e o Charlie pede um balde enorme de frango. E a Liz, um pouco relutante, vai lá e dá o balde de frango enorme. Eu olhei aquele balde e eu
pai, como é que dá conta de comer tudo isso? É claro que a Liz não fica feliz em fazer isso, mas o que me parece nessa cena é que eles já discutiram muito essa questão e a Liz nem sequer discute de volta. Ela simplesmente cede à vontade do Charlie de se empanturrar em frango e fica por isso mesmo. Eu acho que ela só tá cansada de discutir com ele e acaba deixando ele comer à vontade, mesmo ela sabendo que não é o recomendável. A Liz vai embora e mais tarde aparece o Charlie terminando de ler a redação da filha sobre Moby Dick e o Charlie começa a citar algumas passagens de Moby Dick. Agora vamos a uma observação aqui que é importante. O nome do filme é A Baleia, certo? Só que a baleia se refere a Moby Dick e não ao personagem que é obeso. Se você associou o nome A Baleia ao personagem Charlie, isso aí foi só uma pegadinha do autor querendo pregar uma peça de preconceito. O que nos faz pensar que o título A Baleia se refere ao personagem, quando na verdade se refere ao livro Moby Dick. Ah, mas se refere ao livro Moby Dick, não é uma baleia também? Não deve estar se referindo ao fato dele ser gordo? Não, você teria que conhecer a história de Moby Dick para entender o contexto da situação. Só que mais para frente eu vou explicar isso aí. Só saibam de uma coisa, Charlie, ele gosta desse texto do Moby Dick. Não só ele gosta, ele se identifica, mas a gente vai saber mais para frente. O filme mostra o Charlie fazendo alguma das suas atividades diárias, levando em consideração a sua condição de extrema obesidade e como ele lida com isso no dia a dia. Mais tarde aparece Charlie fazendo a pesquisa a respeito de sua saúde e pesquisando na internet, Charlie descobre que ele está numa situação de emergência e que deve chamar uma ambulância imediatamente. O Charlie até se assusta com a situação, mas se nega a chamar a ambulância. Na verdade, ele vai comer um pouco mais. O Charlie, ele gosta de pássaros. Inclusive, ele coloca uma vasilha lá para os pássaros comerem. E justamente enquanto ele está fazendo a pesquisa do estado de saúde dele e descobre que ele não está numa situação muito boa, aparece um pássaro de cor preta. O pássaro de cor preta, como por exemplo os corvos, são considerados um presságio para a morte. Então, a imagem desse pássaro aí é simbólica. Depois aparece Ellie, a filha de Charlie. Aparentemente, ela se preocupa com ele. No entanto, ela parece toda ácida, fechada, responde ele de maneira grossa, como uma verdadeira menina rebelde, como também quisesse transparecer para o pai que ela não liga para ele. Mas ele fica feliz em receber a visita dela. E, na verdade, a Ellie tem ódio do pai dela, do Charlie, porque, na verdade, ele abandonou ela e a mãe dela quando ela tinha 8 anos. Ele abandonou elas para poder viver um romance gay. Certo. Com relação a isso, eu tenho uma observação. Eu fiquei chocado quando eu descobri que algumas pessoas gays, elas têm vontade de criar uma família tradicional. Aí eu fico me perguntando, para quê? Para abandonar ou trair depois a esposa? Então, quando eu descobri que tem pessoas que fazem isso, eu fiquei assim... o meu cérebro explodiu na hora, sabe? Até o gay, ele quer uma família tradicional. É engraçado isso. Depois de viver uma vida inteira ficando com pessoas do mesmo sexo, a pessoa, no final da vida, ela vai casar e se ajeitar com uma família tradicional. Muita hipocrisia. É contra... sei lá, é estranho. É contra a natureza dele. Ao mesmo tempo que você vê aí os gays lutando por direitos, por reconhecimento, eles acabam não vivendo de acordo. Pelo menos alguns, né? Mas eu acho horrível isso porque você está vivendo a mentira. Você está vivendo a mentira, você tem uma família, você tem filhos, e a sua vontade é ficar com a outra pessoa, é atrair sua esposa. É uma mentira que você vive. E quem vai pagar o preço é a sua família inteira. É a sua mulher e os seus filhos que vão se decepcionar. Exatamente como aconteceu com a Ellie. A Ellie é frustrada com o pai porque ele abandonou elas. É por isso que ela age de maneira fria na frente do pai. Mas, de certa forma, ela se importa com ele, senão ela não estaria lá, visitando ele agora. Mas, apesar de tudo, o Charlie sabe que ela é magoada com ele e ele tenta se reconciliar com a filha, da maneira que ele acha que pode. Ai, eu nem sei o que eu vim fazer aqui.
Eu posso te pagar. Inclusive oferecendo dinheiro para a filha poder ficar e se entrosar um pouco mais com ele. Você quer me pagar pra passar um tempo com você? E posso te ajudar com a escola. Eu trabalho com isso. Ele se oferece para ajudar a filha que está tendo problemas no colégio, ela precisa passar de ano e para isso ela precisa fazer umas redações, mas a Ellie, ela pede para o pai fazer as redações para ela, já que ele quer tanto ajudar ela. O Charlie aceita ajudar a filha, afinal de contas ele só quer passar um tempo com ela. Uma forma dele se redimir pelo que ele fez. Ele reconhece o erro dele. Pode fazer essas redações pra mim. Mas elas têm que ficar ótimas. Olha só, eu não sei se eu devia escrever pra você, mas eu posso te ajudar. Enfim, ela precisa que redações sejam feitas e ela pede para que o pai faça. Embora o pai não gosta muito dessa ideia, mas já que é para ter a filha dele por perto, ele acaba aceitando. E o Charlie ainda fala que tem um dinheiro para dar para a filha, algo em torno de 120 mil dólares. A menina fica surpresa, ao mesmo tempo que vê o estado de saúde do pai, e ela se emburra, vai em direção à porta e fala, levanta. Ela pede para que ele caminhe até ela, sem a ajuda do andador que ele utiliza. De início eu não entendi muito por que ela estava fazendo isso, queria ver o pai caminhar, mas provavelmente era para ver como estava a saúde dele. Se ele conseguisse caminhar até a direção dela, ela pegaria o dinheiro, aceitaria o dinheiro que ele tem a oferecer. Então, para provar que está tudo bem, o Charlie ele tenta se levantar e caminhar até a filha. Vai. Oi, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas ele não consegue. Não consegue, né? Depois disso, emburrada, a menina simplesmente vai embora. Mais tarde, o Charlie está lendo quando chega um entregador de pizza. E o entregador de pizza, ele é estranhamente educado, como se quisesse ter uma aproximação ali com o Charlie, mas o Charlie, de uma maneira até educada e um tanto seca, responde o entregador de forma direta, como se não quisesse muito papo. E o entregador, ele não insiste, ele só, beleza, tenha um bom dia, até a próxima visita. E aí vai embora. O Charlie até estranha um pouco o comportamento do entregador, mas vida que segue. Mais tarde aparece Liz no apartamento do Charlie e vai se acostumando com isso, porque toda hora vai aparecendo pessoas no apartamento do Charlie, já que ele não sai de casa. Até para ele é difícil sair de casa. Enfim, os dois estão lá conversando, Liz e Charlie. A Liz fala que seria bom se tivesse mais recursos para poder cuidar da saúde dele, desconfiando que Charlie tem um dinheiro para poder cuidar da própria saúde, mas que não está querendo contribuir. Aí o Charlie só responde, não tenho dinheiro não, e também o custo do hospital é bem caro, eu não tenho condições, eu vou ter que levar uma vida para pagar o custo do hospital. Essa conversa é uma crítica ao sistema de saúde dos Estados Unidos, que realmente é conhecido por ser extremamente caro. Resumindo, se você estiver passando mal lá nos Estados Unidos e precisar de uma ambulância, é melhor você pensar 2, 3 vezes antes de chamar a ambulância, porque é extremamente caro. O sistema de saúde dos Estados Unidos é muito criticado por causa disso. Os dois estão lá conversando quando de repente o Charlie começa a olhar o Facebook da filha. E no Facebook dela já começa a me preocupar. Ela é uma garota solitária e ela também posta ali uma foto de um cachorro morto. O Charlie ele não vê nada demais nisso e, por incrível que pareça, nem a Liz vê nada demais nisso. A Liz inclusive fala, isso aí deve ser uma fase, adolescência. Meu amigo, se teu filho adolescente fica postando foto de animal morto na rede social, acho que isso é no mínimo preocupante. Você tá louco? É um potencial psicopata. Eu sei que o filme quis mostrar que a menina era diferente, mas isso aí tá um pouco exagerado. Nessa cena aparece o Charlie mais uma vez dando aula para os seus alunos e ele fala uma coisa interessante sobre escrever uma redação, uma tese. E ele fala também da importância de você ser honesto e sincero nos seus argumentos. Eu juro mesmo. É importante. Em seguida mostra Charlie tentando pegar uma chave que ele deixou cair no chão e a dificuldade que ele tem em pegar uma simples chave. Essa é mais uma das consequências da obesidade, a limitação dos movimentos. Tem gente que não consegue nem pular, que é uma característica, uma habilidade do ser humano. Não consegue pular, ou então pula bem baixinho.
Cara, se tu tá nessa situação, teu estado deve ser feio. Depois aparece Charlie e sua filha. Eles estão conversando sobre a redação dela. Ela precisa dessa redação para poder passar de ano. E o Charlie pergunta para a filha se ela já leu o poema do Moby Dick. É claro que eu li. Ele é longo, é idiota e repetitivo e, apesar dele achar que metáfora do eu é profunda, é na verdade um monte de merda. E, no fim das contas, ele é só um inútil do século XIX, uma bicha. Essa é uma perspectiva interessante. Então, o Charlie pergunta para a filha se ela já leu o poema porque é um poema profundo, ele gosta, como foi mencionado mais cedo, ele é fã do poema do Moby Dick, e a garota só responde de uma maneira grosseira, que é um autor gay, né? Enfim. E agora eu vou trazer aqui um breve resumo do que seria a história do Moby Dick, porque o filme ele gira em torno desses detalhes. Se você conhecer esses detalhes, o filme vai ficando mais interessante. Mas do que se trata a história do Moby Dick? Bom, para resumir, basicamente é um marinheiro novato que entra numa tripulação onde tem um capitão que é obcecado em pegar uma baleia branca. Esse capitão, ele usa um pé falso, um apoio para o pé dele que foi arrancado por esta baleia branca. O capitão, ele é obcecado em Moby Dick, na baleia branca, porque ele quer se vingar dessa baleia por ela ter tirado a perna dele. A história do Moby Dick ele fala sobre várias coisas. Inclusive, Moby Dick é uma história que faz referência ao LGBT, as pessoas gays, e fala sobre outras coisas filosóficas como a natureza, a vingança, a amizade, relacionamento. É um livro importante por causa disso. E é por isso que o Charlie se identifica tanto com Moby Dick. Pois dentro da história Moby Dick tem um romance entre dois homens, que é o marinheiro novato e o canibal chamado Queen Quake. Esse romance ele vai de acordo com os moldes da época. Basicamente eles criam um laço forte de amizade, que segundo as tradições do Queen Quake é considerado um casamento. Por isso que Moby Dick é considerado também uma história LGBT. O primeiro romance gay interracial. Agora fica mais claro por que o Charlie se identifica tanto com esse livro, com essa história. Até porque, como fala sobre a natureza, lidar com a natureza, é a natureza de ser gay também. Eles continuam a conversar um pouco, o Charlie quer saber um pouco mais sobre ela, a Ellie se demonstra um pouco rude com o pai, mas o Charlie ele se demonstra positivo o tempo todo. Trata a filha bem, com calma, não levanta a voz contra ela, e ele quer que ela se sinta à vontade. Se ela quiser ficar, ela fica, se não quiser, ela vai embora. Mas ela decide ficar, já que o pai está sendo bem educado com ela. Eles continuam a conversar um pouco, ele pergunta como é que está a vida dela, como é que está o convívio com a mãe dela, e logo o Charlie faz uma proposta para a filha. Olha, eu vou fazer suas redações, mas eu quero que você faça uma redação para mim. E o Charlie só pede uma coisa na redação, que ela vai escrever para ele, que ela seja sincera. Só ressaltando que o Charlie vai continuar fazendo a redação que ela precisa para poder passar de ano, mas ele quer que ela faça uma redação exclusivamente para ele, descrevendo apenas como ela se sente e que ela seja sincera nas palavras. Escreva o que quiser. Aparece um missionário procurando por Charlie, e quem atende a porta é a Ellen, e aí ela acaba conhecendo o jovem missionário. Aí eles se apresentam, se conhecem. Eu acho interessante o que a Ellie fala em seguida. Você sabe o que eu gosto na religião? O que eu gosto na religião é que se presume que todo mundo é idiota e é incapaz de se salvar. Aí ela diz mais. O que eu não gosto na religião é que quando a pessoa aceita Jesus, ou sei lá o quê, ela de repente se acha melhor que todo mundo. Só porque ela aceitou o fato que é uma idiota pecadora, ela se torna melhor e vira uma cuzona. Isso é verdade, cara. Quantas pessoas acabam de se converter e se acham melhor que as outras? Isso é um erro muito comum de crente recém-convertido. Ah, eu aceitei Jesus, agora quero buscar os ensinamentos, então já sou melhor que você. Eu já fui evangélico e eu sei como é que é isso. Eu acredito que, como ex-evangélico, eu posso dizer o seguinte: só Deus vai julgar quem é merecedor da salvação ou coisa do tipo. Isso foi muito pregado para mim. Apenas Deus vai julgar a gente.
Apenas ele. Isso é motivo suficiente para você não ficar se achando melhor que os outros. Deus nos deu o livre arbítrio. Nós podemos ser o que quisermos, nós podemos amar quem queremos. Se eu deixo de ser uma coisa, ou se eu não amo a Deus, cabe a Deus me julgar. O que eu quero dizer é que se temos o livre arbítrio, ninguém é obrigado a amar Deus. Deus pode te amar do mesmo jeito, mesmo que você não ame Ele. E no final das contas é Ele que vai te julgar se você foi uma boa pessoa ou não, e se você merece ser recompensado no paraíso ou na paz divina, seja no que for no plano espiritual. E a Ellie, ela tem uma conclusão bem madura para a idade dela a respeito disso. Então eu gostei do que ela disse. Então, crente ou qualquer outra pessoa que seja aí, não seja convencido, não seja arrogante. No final, somos todos iguais perante o julgamento de Deus. A Ellie vai embora e só sobra o missionário e o Charlie. E o missionário começa a pregar para o Charlie. Mas o Charlie não está muito interessado na pregação do jovem. Mas pelo menos desta vez ele está escutando o que o garoto tem a dizer. Nesse planeta vai acabar e ser substituído por algo limpo e sagrado. Olha, desculpa, não quero ser grosso, mas eu sei tudo isso. Eu acho interessante a forma que o Charlie responde. Eu também tenho o hábito de responder assim quando eu estou conversando com uma pessoa muito evangélica. As pessoas evangélicas, elas têm o hábito de querer pregar para você, como se estivesse tentando te trazer para a igreja dela e tal, mas eu já passei por tudo isso. 2 vezes, na verdade. Eu também já cresci num colégio religioso, eu conheço toda a história da Bíblia, as principais histórias pelo menos, sei das parábolas, da moral das histórias. E quando a pessoa começa a pregar para mim, eu também falo, olha, eu já sei de tudo isso. E o Charlie, ele é até mais conhecedor do que eu, ele já leu outros artigos religiosos, ele também já leu a Bíblia inteira, eu também já li a Bíblia inteira. E aí, ao saber que o Charlie leu a Bíblia inteira, o jovem pergunta, e aí, gostou? O Charlie responde de maneira sincera. Eu achei devastador. Deus nos cria, nos expulsa do paraíso, nos faz perambular por milhares de anos matando uns aos outros, antes que ele volte e salve 144 mil de nós. Enquanto isso, 7,5 bilhões vão para o inferno. Existem muitas pessoas e passagens na Bíblia dizendo que Deus é amor, misericordioso, mas ele também já fez coisas contraditórias, como devastar uma cidade inteira, matar certas pessoas. Então, enfim, talvez Deus escreva certo com linhas tortas. Eu acho que ninguém sabe as verdadeiras intenções de Deus. Mas só que Charlie, quando ele comenta isso, ele só está mostrando um lado da moeda. É claro, um lado da moeda que o garoto não estava esperando ouvir. Deus não virou as costas pra você. Se você aceitar ele, ele vai te libertar disso. Tirar a sua alma desse corpo e vai te dar um corpo novo. Um corpo feito de luz, não quer isso? Eu não estou interessado em ser salvo. Eu não estou interessado em ser salvo. Bom, o que acontece? O Charlie, ele só tem um interesse. A filha dele. O futuro, o bem-estar da filha dele. É por isso que ele não se importa o que vai acontecer com ele. E é por isso que ele diz isso. O garoto insiste em poder converter o Charlie e pergunta se não tem nada que ele possa fazer por ele naquele momento. E o Charlie até diz que tem e pede algumas ajudas pro garoto. Como, por exemplo, pegar a chave que ele não estava conseguindo pegar. Em seguida aparece a Liz com uma nova cadeira de rodas adaptadas para Charlie. Aí no que a Liz aparece, ela logo percebe a presença do missionário ali, que no outro dia ela pediu educadamente para que ele fosse embora. E como ela tá vendo ele ali de novo, ela não fica muito feliz em ver ele não. Aí ela chama o missionário na varanda para poder conversar. Ô garoto, vem cá. E a Liz começa a falar sobre o irmão dela. O irmão dela era missionário também. O irmão dela acreditava em Deus, saía pregando de porta em porta e era da mesma religião que esse jovem aí, missionário. Só que o irmão dela foi negado pela família por causa da opção sexual dele. Afinal de contas, ele era namorado do Charlie. Depois que o irmão dela foi negado pela família, ele entrou em uma depressão e se matou. E mesmo depois da sua morte, a família da Liz continuou negando o irmão dela. O pai não queria nem saber. A Liz conta toda essa história para o garoto, de modo a demonstrar para o garoto que ela não simpatiza com a religião dele,
que na verdade a religião dele é um trauma na vida dela. E ela fala isso com o intuito de que o garoto se afaste e não volte mais. Porque ninguém ali, nem ela e nem o Charlie, querem ouvir a pregação dele. O Charlie até presencia a situação e dá uma chamada na Liz para que ela não fosse tão rude com o garoto. Mas o garoto, após isso, sai correndo. Em seguida, Charlie está sozinho no apartamento dele, lendo como sempre, quando aparece mais uma vez o mesmo entregador de pizza do dia anterior. Aí o Charlie só responde: não, beleza, o dinheiro tá na porta, é só deixar a pizza aí e tá tudo certo. Só que o entregador de pizza aproveita e grita alto: eu sou o Dan, como se estivesse se apresentando, querendo forçar uma amizade ali, mas o Charlie: não, é que eu achei que você queria saber meu nome, já que eu entrego pizza pra você o tempo todo aí. Aí, já que o rapaz respondeu o nome dele, o Charlie, apenas por uma questão de educação, responde: não, beleza, eu sou o Charlie. Oi, Charlie. Tenha uma boa noite, tá? Aí o entregador, sem insistir muito, ainda de maneira educada: não, beleza, Charlie, desfrute bem aí da pizza e tal, até mais. E o Charlie, sem dar muita bobeira, estranha mais uma vez aquela situação. Mas tudo bem. Vida que segue. Charlie pega a redação que ele pediu para a filha dele escrever, vai dar uma verificada e ela só escreveu um texto bem curtinho. Que cheiro ruim. Que caderno horrível. Odeio gente. E o Charlie até gosta do que ele acabou de ler. Odeio gente. A filha dele é bem antissocial, ela odeia a gente. Não tira a razão dela. A Ellie, filha de Charlie, aparece para perguntar se ele já terminou a redação. E aí ele responde que ainda não, e pede para que ela escreva um pouco mais a redação que ela fez. Afinal de contas, a redação dela estava bem curtinha. Ela, como a menina emburrada que ela era, se emburra e vai lá e volta a escrever. Afinal de contas, o pai dela só vai entregar a redação que ela quer se ela entregar uma redação para ele. Charlie aproveita o momento para se justificar porque abandonou ela e a mãe dela, mas a garota se irrita, como se não quisesse ouvir as desculpas dele. O Charlie insiste e tenta se explicar, mesmo assim, que na verdade ele não abandonou ela por completo. Ele realmente foi morar com o namorado dele, mas ele queria estar presente na vida da filha, sim. Só que a mãe da Ellie, ex-esposa do Charlie, não queria ele por perto. E quando o namorado do Charlie morreu, ele também entrou em depressão e começou a engordar muito. O Charlie, ele queria saber sobre a filha, mas ele não queria estar perto dela por causa da condição dele. Podia ter feito parte da minha vida. Filha, quem ia querer que eu fizesse parte da sua vida? Como é que eu vou explicar isso aí? Ele se preocupava com a filha mesmo assim. Perto, mas distante. Agora, por que a ex-mulher do Charlie não queria ele por perto? Eu vou contar mais pra frente. De qualquer forma, uma coisa que contribuiu para que o Charlie ficasse distante é a condição dele, a aparência dele. Ele não se orgulha do que ele se tornou, a obesidade, a doença que ele adquiriu com isso. Ele também não queria que a filha dele visse ele assim. É por isso que ele não ficou mais presente na vida dela. Ele está numa fase ruim da depressão e também a sua condição física, mas como ele está em um estado, digamos, terminal, é por isso que ele está se aproximando da filha neste momento. A filha, emburrada, se levanta e começa a preparar um sanduíche para o pai. O Charlie fica feliz, acha ela maravilhosa, fica encantado por ela. Inclusive, ele faz questão de falar isso para ela. Que foi? Você é uma pessoa incrível, Ellie. Espero que saiba que pessoa incrível você é. Eu não poderia pedir por uma filha melhor do que você. Eu vou imprimir o texto agora. Depois que o Charlie fala isso, ela faz uma cara de psicopata que me preocupa e começa a esfregar a faca
no balcão da cozinha. Garota preocupante, preocupante. E lá está o Charlie mais a Ellie, e eis que quem aparece nessa hora? Eu! O missionário de novo? Foi embora coisa nenhuma? Olha ele aí. Este moleque chato voltou para mais uma pregação por Charlie. E quem atende ele mais uma vez é a Ellie. A Ellie oferece, digamos, um bagulhinho ali pro crente fumar, né? Só que ela não oferece de uma maneira educada, não. Ela meio que pressiona. Ou tu fuma isso aqui, ou eu digo que você tentou me atacar. E o garoto meio bobo e inocente acaba aceitando o bagulhinho por causa disso. Mas ela fala também que era brincadeira. Mas mesmo assim o garoto já tá com o negócio na mão, né? E dá um trago. Eu posso dar mais um pega? É contra a sua religião. Isso te torna um hipócrita. Olha lá, ó. Aqui nós temos essa cena do crente fumando um bagulho, quando na verdade ele deveria ser um exemplo de pessoa, mas não, ele tá na casa dos outros fumando um bagulhinho ali. Essa foi uma das razões por que eu parei de frequentar a igreja. A hipocrisia. Algumas pessoas crentes, elas têm manias de se acharem superior. Então, tipo, vou mentir, vou roubar, vou para festas, vou fumar maconhinha ali. E aí parece que para muitos crentes tá perdoado porque ele é crente. O cara faz coisas piores do que você, mas por ser crente, ele tem um ar de superioridade. Não. Eu sou crente, tudo que eu faço é perdoado. Eu tô fumando aqui, mas é a maconha de Deus. Não, bicho, se tu é crente, você tem que dar o exemplo. Você tem que viver de acordo com o que tu prega, com o que tu fala. Sério, eu tenho um receio de conviver com uma pessoa evangélica, porque eu percebo que muitos deles não reconhecem os próprios erros, não reconhecem quando estão errando, quando estão mentindo, agindo de má fé. É um ar de superioridade que incomoda, não tem como. Que nem o Thomas aí do filme, fumando na casa dos outros. Imagina se o Charlie pega ele, fraga ele, na maior tranquilidade, quando ele deveria estar dando exemplo. O Thomas, o evangélico ali, não está sendo honesto consigo mesmo. E enquanto a Ellie está conversando com um jovem missionário, ela fala para ele que um conhecido informou para ela que eles não batem mais de porta em porta, que eles não estão mais fazendo esse tipo de missão. Então, quem é esse garoto, afinal de contas? Assustado porque foi descoberto, o rapaz se levanta, corre para um quarto e a menina começa a insistir. Quem é você? O que você quer com meu pai? Não sei o quê. Aí o garoto decide contar toda a história dele. Na verdade, ele era um missionário, sim. Ele prestava missão para a igreja. Acontece que ele teve um desentendimento com um dos líderes lá da missão sobre a forma de pregação. E ele não concordava com a doutrina lá do líder e resolveu abandonar o pessoal da missão, seguir com o próprio caminho dele, mas antes de fazer isso, ele roubou um dinheiro da igreja. Então o menino, ele é de fumar um teco, né? E também é um ladrão. E só para ressaltar, ele entrou para a igreja porque o pai dele descobriu que ele estava fumando teco. Ou seja, ele é um garotinho um tanto rebelde. E neste momento ele está fugido da igreja e fugido dos pais. Ele é fugido de todo mundo. E ele, inclusive, está quase ficando sem dinheiro. A Ellie, nesse momento, ela está gravando toda a história que ele está contando. O Thomas avista uma Bíblia Sagrada na prateleira do quarto do Charlie. Ele vai verificar e percebe que a Bíblia pertence ao Alan, o falecido namorado de Charlie. Tem até uma foto dos dois juntos. E também um trecho que o Alan riscou na Bíblia. Que versículo é esse? Vamos ver mais pra frente. E quanto a Ellie, ela ainda tira uma foto do Thomas, sem a permissão dele. E neste momento quem chega? A mãe da Ellie, mais a Liz. E o missionário passa direto e vai embora. Eu disse que nesse filme é um entra e sai de pessoa direto. E agora, neste momento, estão reunidas na casa de Charlie, a ex-mulher dele, a filha dele e a cunhada dele que cuida dele também. As 3 mulheres da vida de Charlie estão reunidas ali. E enquanto a Liz está tratando do Charlie ali, de repente a Mary, que é mãe da Ellie, faz a seguinte pergunta para ela: quanto ele te ofereceu em dinheiro? Devido à pergunta, o Charlie olha assustado, com medo da conversa que está por vir. Tudo?
Aí a filha até pergunta: como é que você sabe do dinheiro? A mãe responde: Você acha que eu sou idiota? Acha que eu ia acreditar que você estava vindo aqui pela bondade do seu coração? a mãe da Ellie não acredita nela, não acredita na própria filha. Na verdade, a mãe dela acha ela, a própria filha, uma pessoa má. É curioso que a própria mãe não considera a filha uma pessoa boa. Mas o que eu posso dizer? Devido a tudo que a Ellie apresentou, realmente ela não parece ser uma figura muito fácil de lidar. E no meio da discussão do dinheiro, a Liz responde: ah, mas o Charlie não tem dinheiro. Até que a Mary responde: Ela não sabe? Mary. Para onde você acha que vai o dinheiro das aulas dele? Ou seja, dando a entender que na verdade o Charlie tem dinheiro sim e que ele vem acumulando esse dinheiro. Quando a Liz ouve essa conversa, ela fica pé da vida, ela não acredita, pois todo esse dinheiro poderia ter sido usado para o tratamento do Charlie. E a Liz está lá, sofrendo, atendendo o Charlie, mas o Charlie não quer saber de gastar um centavo do dinheiro dele, que é para poder dar para a própria filha. Indignada com a situação, a Liz grita com o Charlie e, muito revoltada, vai embora. E logo em seguida a filha fala: mãe, você não vai encostar no meu dinheiro. E a mãe responde: cala a boca. E pede para a filha sair. A Ellie, revoltada, se levanta e vai embora, mas antes ela desfere algumas palavras ali ofensivas para o pai. E antes dela ir embora de vez, o Charlie entrega a redação que ele estava fazendo para ela. E mais uma vez a Ellen sai toda revoltada, sobrando apenas a ex-mulher de Charlie, a Mary, e o Charlie. E assim a Mary e o Charlie começam a papear, mas eu acho interessante que antes de conversar, ela pergunta: você tem alguma coisa? Se referindo a uma coisa para beber. Depois que o Charlie abandonou ela virou uma tipo alcoólatra. Pelo menos é o que deixa entender o filme. Ela sofre de depressão e descarrega essa depressão no álcool. E então, como tá sendo conhecer ela? O Charlie responde que ela é incrível, que gostou muito de conhecer a filha, e a Mary só ri, dizendo que ele ainda faz isso, que ele é positivo demais, e realmente o Charlie é muito positivo. Essa positividade é irritante. Eu tenho que admitir, é um pouco irritante mesmo. Eu acho que deram uma exagerada no personagem aí. Ele é positivo demais. Mas, tudo bem, dá pra passar. Eles começam a conversar e é aquela conversa até previsível. Por que você me abandonou? Aí depois o outro cobra: você não deixou eu ver minha filha. E realmente, a Mary não deixou o Charlie ver a filha, mas tinha um motivo para isso. A Mary considera a filha uma pessoa ruim. Então a Mary não deixou o Charlie ver a filha porque ela estava com medo de ser julgada por ter sido... se tem uma filha ruim, talvez me julguem por ser uma mãe ruim também. E realmente ela tinha este medo. Mas quando ela viu a filha crescer por volta dos 15 anos, vendo que ela se tornou uma jovem agressiva um pouco, ela tinha medo também que a filha machucasse o pai. Mas por mais que a Mary deteste admitir que a filha é ruim, ela fala pro Charlie: Charlie, ela é ruim. Aí o Charlie responde: não, ela não é ruim. O Charlie responde isso porque ele é positivo demais. Isso me lembra uma coisa. Para aquela mãe ali, a Mary está admitindo que a filha não é uma pessoa boa, é porque a coisa é feia. Se a própria mãe está dizendo que a pessoa não é uma pessoa boa, meu amigo pode sair correndo. Mas enfim, o Charlie não fica convencido do que ela está dizendo, até que a Mary se levanta, pega o computador do Charlie e mostra para ele um pôster no Facebook que a filha postou. E é uma imagem do Charlie, juntamente com a frase: a gordura vai aumentar o fogo quando ele queimar no inferno. Um pôster do próprio pai. Essa menina pega pesado. Entendeu? Pesado? Deixa pra lá. Após ver esse pôster, o Charlie comenta: até que ela é uma boa escritora. Aí a Mary bate na mesa: mas não é possível, você é positivo demais. Você não vê maldade nisso aí? E você só se casou comigo para ter um filho. Eu sei disso. E você só se casou comigo para ter um filho. Olha só, isso foi um pouco
o que eu disse lá atrás, né? Que tem homens gays que casam querendo ter uma família tradicional, mas o que a mulher do Charlie queria é um homem presente na vida da filha, e não que fosse correr atrás de outro homem. Olha as consequências que o ato do Charlie teve. Eles se emocionam, conversam sobre os velhos tempos, os tempos em que eles conviveram juntos, e o Charlie aproveita e revela que ele está morrendo. A Mary aconselha ele a usar o dinheiro para poder se tratar e salvar a própria vida, mas o Charlie insiste em dizer que o dinheiro pertence à filha dele. Mas a Mary não gosta do que ouve, pega suas coisas e vai em direção à porta. E aqui eu acho que vem a cena ápice do filme, a interpretação de Brendan Fraser. Eu vou colocar as duas versões, primeiro na versão original, que eu acredito que ficou melhor, e depois na versão dublada. E aí você julga qual que ficou melhor na sua opinião. I need to know that I have done one thing right with my life. Eu preciso saber que eu fiz uma coisa certa na minha vida inteira. Eu acredito que na interpretação original deu para sentir a entrega do Brendan Fraser naquele papel. Eu gostei de ter assistido na versão original. E a conversa termina por aí mesmo. Mary fica revoltada com a decisão do Charlie, mas meio que aceita, porém vai embora revoltada, mesmo assim. E o Charlie fica lá sozinho, chateado também, depois da conversa. Logo em seguida chega o entregador de pizza, o mesmo que sempre entrega a pizza pro Charlie. Aí o Charlie responde o mesmo de sempre. O dinheiro tá aí, próximo da porta. O entregador até pergunta, tá tudo bem? Aí o Charlie responde, não, tá tudo bem. Enfim, depois disso o entregador vai embora. E o Charlie, ele vai lá fora pegar as pizzas. Só que quem tá lá fora olhando para ele é o entregador de pizza, que pela primeira vez está vendo o Charlie. E aqui nessa cena eu achei interessante uma coisa. Nessa cena, a versão brasileira ficou melhor. Primeiro eu vou mostrar na versão original a reação do entregador de pizza ao ver o Charlie pela primeira vez. Agora eu vou mostrar a reação do entregador de pizza na versão brasileira quando ele viu o Charlie pela primeira vez. Meu Deus. Veja assim, na versão original já deu de entender que ele teve uma cara de nojo ao ver o Charlie pela primeira vez. Só que na versão brasileira, esse nojo ele foi bem intensificado. O que passa... Eu gostei mais da versão brasileira. Gostei, porque ficou mais pesada a cena. O Charlie fica chateado, acredito que depois do julgamento do entregador que queria inclusive fazer amizade com ele, mas teve nojo após ver a verdadeira aparência de Charlie. E aí o Charlie, chateado, começa a se afundar nas guloseimas, na pizza, começa a comer tudo ali. E aqui você percebe que o problema do filme A Baleia nunca foi a obesidade, mas sim a depressão. A obesidade, na verdade, fica em segundo plano. O Charlie, ele come compulsivamente porque ele é uma pessoa deprimida. E enquanto o Charlie está se entalando de comer, ele aproveita que ele está com raiva, pega o computador e escreve a seguinte mensagem para todos os seus alunos. Meus queridos aprendizes, uma última lição. Dane-se os ridículos textos. Dane-se as leituras. Apenas escrevam alguma coisa honesta. E é isso que o Charlie escreve e continua mandando a ver na comida. E ele come até passar mal. E aí, nessa hora, quem chega? O missionário novamente. Ô menino chato. Mas pelo menos dessa vez o garoto está lá para agradecer o Charlie. Na verdade, ele está lá para agradecer especificamente a filha do Charlie. Porque lembra que a menina estava gravando a conversa dela que ela teve com ele
inclusive bateu foto dele. Pois é, a menina pegou todas as evidências que ela tinha sobre ele, mandou para a igreja de onde o menino pertencia, e a igreja mandou as evidências para os pais. E apesar de toda a confusão do garoto ter roubado dinheiro da igreja, os pais perdoaram o filho. E o garoto tá lá para agradecer porque ele ficou feliz com essa notícia. Mas quem fica feliz em ouvir essa história também é o Charlie. A filha do Charlie ajudou o missionário. O missionário que estava querendo ajudar as pessoas acabou sendo ajudado. E o Charlie fica muito feliz em saber disso, porque comprova o que ele sempre pensou sobre a filha, que ela é uma pessoa boa e principalmente que a filha se preocupa com as outras pessoas. Ou seja, quem estava errado era eu. Eu já pensava que essa menina é uma potencial psicopata, mas não. Mas espera lá também, né? Todas as evidências que a menina entregou no decorrer do filme só puxam por um lado. Acontece que quase no final do filme ela teve um gesto muito fora do padrão dela. Mas o Charlie está feliz em saber que a sua filha é uma pessoa boa, como ele sempre pensou. Aqui tem uma cena interessante. O missionário, enquanto estava conversando com a filha do Charlie lá atrás, naquele quarto, ele pegou uma Bíblia do Alan. O Alan, que é o ex-namorado, falecido namorado do Charlie. Aí o missionário se ajoelha e começa a ler um trecho que o Alan marcou. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E o missionário diz o seguinte: olha, o Charlie, ele marcou esse trecho aí porque ele se sentia culpado por estar seguindo os prazeres da carne. Ao ficar com você, ele simplesmente estava seguindo os prazeres da carne. Ele sabia que estava vivendo na carne e não no Espírito. E aí o Charlie responde: você acha que o Alan morreu porque escolheu ficar comigo? Acha que Deus se virou contra ele porque nos apaixonamos? Acho. Aqui o Thomas está pregando, mas ao mesmo tempo ele está julgando, já concluindo que o Charlie e o Alan são pecadores, sendo que apenas Deus pode julgar. Essa atitude do Thomas é um típico gesto de um crente que se acha superior. Temos um julgamento aí do missionário. Eu acho interessante a reação do Charlie nesse momento. Ele começa a contar para o missionário como foi que ele e o Alan se conheceram, como foi que eles se beijaram, e o Charlie começa a contar coisas mais íntimas, justamente para poder incomodar o missionário. Porque quem é religioso, ao nível que esse rapaz é, não suporta esse tipo de relação. Para eles é algo pecaminoso, abominável. O garoto logo responde que não quer ouvir a conversa, e eles começam a ter uma discussão ali sobre conceitos religiosos, enfim. Ou melhor, apenas quem está discutindo essa questão de religiosidade é o missionário. O Charlie só está contando mesmo como foi a relação entre ele e o Alan. Já chega! Isso é nojento pra você? Eu sou nojento? Fala! Você é muito nojento! A conversa não termina bem. O missionário chama o Charlie de nojento. E o Charlie só fala: ok, vai pra sua casa, vai pra sua família, volta pra sua família. Eu não vou dizer aqui que relação homoafetiva é errada. Não cabe a mim julgar. Eu acredito que no máximo é errado biologicamente, porque são dois seres que não podem se reproduzir. Apenas isso. Mas essa é uma questão que muitos religiosos ainda têm que aprender a lidar. Como eu disse, eu não vou falar nada a respeito disso, eu não tenho uma opinião espiritual formada sobre isso. Mas acredito que temos que aprender a lidar com isso sim. E não perseguir uma pessoa só porque ela tem uma orientação sexual diferente. Não tô querendo dar uma de bonzinho aqui não, é só o que eu acho mesmo. No dia seguinte, lá está o Charlie dando as suas aulas online, mas na verdade num tom de despedida, pois parece que o texto que ele enviou, a tarefa que ele enviou para os alunos, não foi muito bem vista, e aí logo o Charlie vai ser substituído por outro professor. Mas alguns alunos realizaram a tarefa sim. Ele lê algumas tarefas que foram feitas, algumas redações que foram feitas, redações sinceras de alguns dos seus alunos.
As coisas que vocês escreveram. Christy, você escreveu: meus pais querem que eu seja radiologista, mas eu nem sei o que é isso. Julian, você escreveu: tô cansado de pessoas me dizendo que o meu futuro promete. Adam, você escreveu: eu acho que tenho que aceitar que a minha vida não vai ser muito emocionante. Entre outras redações, cada um escreveu o que sentia naquele momento e o que ele queria falar e como ele queria se expressar. Em agradecimento a esses alunos que fizeram a tarefa de Charlie, Charlie também tenta ser honesto consigo mesmo e finalmente liga a câmera para mostrar quem ele realmente é. E as reações dos alunos são as mais diversas possíveis, porém, as reações que eu mais detectei foi de nojo e espanto. E depois de se mostrar para os alunos pela primeira vez, o Charlie pega o notebook e joga como se fosse... joga tudo pro ar, chutando balde. E em seguida chega a Liz, topando aquela cena do computador no chão. E a Liz, como sempre, vai na direção do Charlie, começa a verificar o estado de saúde dele. E assim eles começam a conversar, a ter uma conversa mais profunda sobre a relação dela com Alan e também sobre a morte do Charlie que está por vir. A Liz reconhece que o Charlie está morrendo e com lágrimas no rosto acaba aceitando a situação. Vocês lembram que o ex-namorado do Charlie, o falecido namorado, ele era religioso, apesar de ser gay? Pois é, olha só o que o Charlie fala nessa cena. Falei que ele não precisava de Deus. Não precisava de ninguém além de mim. A Liz reconhece que o irmão foi feliz ao lado do Charlie e que, apesar dele ter se matado, né, que foi o caso, ele poderia ter se matado antes se não tivesse conhecido o Charlie. E a Liz complementa dizendo que... Charlie, eu acho que ninguém pode salvar ninguém. Isso aí eu discordo, até porque a Ellie, a filha do Charlie, salvou o missionário. E é exatamente isso que o Charlie conta para Liz nesse momento. A minha filha salvou o missionário lá. Ela salvou ele. O Charlie está contando com orgulho para Liz o que a filha dele fez para ajudar aquele missionário. Eu acho interessante também o que o Charlie fala em seguida. As pessoas são incapazes de não se importarem. As pessoas são incríveis. As pessoas são incríveis. Ele não está errado. Temos capacidade para muitas coisas. Infelizmente, ajudar uns aos outros não é bem o que eu vejo. Mas calma lá. Ainda existem pessoas boas e existem pessoas que acreditam nas outras pessoas. Assim como o Charlie. Embora eu sou muito chateado com a humanidade, eu confesso, eu ainda acredito que existem pessoas boas também e que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Essa daí é uma mensagem de esperança. Não devemos perder a esperança no próximo, porque se a gente perder por completo, acho que a humanidade se acaba. E logo em seguida chega a Ellen, aparentemente bem revoltada, mas ela ia falar alguma coisa, só que ela para de falar quando vê o estado do pai. Ele realmente não está num estado muito bom. E ali só responde, ele está morrendo. As duas ali até que demonstram uma preocupação por ele, mas a Ellie logo fala, eu tenho que falar com ele. A Liz responde dizendo que não vai deixar os dois ali sozinhos, mas o Charlie concorda e pede para a Liz sair e deixar apenas ele e a filha para poderem conversar. E a Ellie, na verdade, ela está pé da vida porque ela reprovou na redação dela, na redação que o pai dela fez. E o pai dela pergunta se ela leu a redação. Não, a Ellie não tinha nem olhado para a redação. E quando ela olha para a redação, ela percebe que a redação, na verdade, é dela. Aquela redação que ela fez na 8ª série, sobre a baleia Moby Dick. A redação era dela mesma. E o Charlie, ele responde que a redação tá ótima, que ela foi sincera nessa redação. Era pro Charlie entregar uma redação que ele mesmo fez. Mas ele pega a redação da filha de anos atrás e envia no lugar. E por causa disso ela foi reprovada.
E é por isso que ela tá nervosa. Ela até questiona e diz: vem cá, você tá querendo ferrar comigo mais uma vez? O pai diz que mandou essa redação no lugar porque é uma redação sincera e a melhor redação que ele já leu na vida dele. E em seguida ele pede desculpa para a filha por ter abandonado ela. E ele reconhece que ela não merecia isso, e aqui a interpretação do Brendan Fraser tá incrível, tá sensacional mesmo. Nossa, eu sou fã desse cara. Mas a menina ali tá meio que revoltada, não aceitando a situação. Eu não sei muito bem porquê, tudo bem, ela reprovou, mas ela vai ganhar $120 mil de herança do pai. Mas a conversa lá vai se enganjando, chegando nos ápices das emoções, até que a menina se dirige até a porta. E o Charlie diz a seguinte coisa: Você vai ser feliz. Você se importa com as pessoas. O Charlie, ele tá muito orgulhoso dela, principalmente por ela se importar com as pessoas. Ele sabe que ela é uma boa menina, por isso. Eu gosto dessa ideia também de se importar com as pessoas, porque isso é a essência de uma pessoa boa. E o Charlie, ele sabe disso. É por isso que ele tá orgulhoso da filha. A ambulância vai vir te buscar. Não vai. Você vai pro hospital. A menina já não tá mais ligando para o dinheiro. Ela se demonstra preocupada com ele, dizendo que vai levar ele para um hospital, vai chamar a ambulância. Mas o Charlie só quer uma coisa, só quer que ela leia a redação para ele. Ela demonstra resistência, não dá importância porque ele está falando, mas pela primeira vez ela chama o Charlie de pai. Papai, por favor. Reconhece que o pai está nas últimas, está prestes a morrer, e assim concede o desejo do pai e lê a redação para o Charlie uma última vez. O Charlie começa a se levantar, exatamente como a filha dele havia pedido lá no começo do filme, e começa a fazer um grande esforço para caminhar em direção à filha. E a Ellie vai lendo a redação, e enquanto ela lê, ela vai se aproximando como uma forma de corresponder à ação do pai. E o filme termina com o Charlie flutuando. Simples assim. Chegamos ao final do filme. Chegamos. E o que foi que aconteceu afinal de contas? Como foi esse final? Tudo leva a crer que o Charlie morreu. Ele pode ter morrido antes de se levantar do sofá. Afinal de contas, ele não dava conta de jeito nenhum de andar sem aquele andador. Ou realmente o Charlie pode ter conseguido dar alguns passos em direção à filha e morrido em seguida. Fica evidente que ele morreu por causa de uma coisa que o missionário disse lá atrás. Se você aceitar ele, ele vai te libertar disso. Vai tirar a sua alma desse corpo e vai te dar um corpo novo. Um corpo feito de luz. Não quer isso? Eu não tô interessado em ser salvo. O missionário falou nesse trecho que quando nós morremos, deixamos a nossa carne para nos transformarmos em outra coisa, tipo um ser de luz. E repara que no final do filme, o Charlie começa a flutuar, como se ele realmente estivesse deixando aquele corpo dele, e vem uma luz forte, encobre o Charlie, como se ele realmente estivesse se tornando um ser de luz. Eu achei bem interessante a ligação dos pontos que teve para a gente entender esse final. E a última cena do filme é uma cena rápida. Tá lá o Charlie de costa para a praia, a filha dele tá ali, por volta dos 8 anos, brincando na areia, enquanto a mãe dela tá ali também, só olhando. E o Charlie, ele tá de costa para as duas. Veja bem, ele tá distante, mas perto ao mesmo tempo. Ele estava distante da sua mulher e da sua filha, mas perto ao mesmo tempo. Ele se afastou sim delas, mas ele não queria se afastar totalmente. Apesar dele ser gay e querer viver sua vida com outro homem, ele não queria também esquecer o seu passado. Ele não queria ignorar o seu passado e as coisas que ele deixou no meio do caminho. Moral do filme. Para entendermos a moral do filme, a gente vai ter que analisar alguns personagens. Primeiro nós temos a Ellie, filha do Charlie, que tem um baita de um ódio pelo Charlie, mas tudo isso é para esconder a dor que ela sente em ser abandonada. E quando na verdade a gente viu que em certos trechos, até por visitar o pai dela, ela se importa sim com o pai dela, apesar de tudo.
Aí temos o Thomas, o missionário, irritante lá, esse personagem que eu odeio. O Thomas, ele julga coisa de evangélico e tenta salvar as outras pessoas se achando superior, típico de muitos evangélicos. Só que o Thomas, ele faz isso para esconder as coisas que ele aprontou, tanto na família quanto em ter roubado o dinheiro da igreja. Nós temos também a ex-esposa de Charlie, a Mary, que se afogou na bebida e tentou afastar o Charlie da filha. Mas por que ela fez isso? Como comentamos anteriormente, para não mostrar para o Charlie que ela seria uma má mãe devido ao comportamento da filha. E por fim temos o Charlie, que apesar de ter sentido uma grande dor por ter perdido seu companheiro, é como se ele estivesse agora escrevendo um novo capítulo da sua vida, que envolve se empanturrar de comer para poder disfarçar um pouco a dor que ele sente mediante as outras pessoas. Você percebe uma coisa em comum na história desses personagens? Nenhum deles estava sendo sincero. O decorrer do filme até o final dele mostra que a honestidade pode ser muito importante. Uma vez que você é honesto consigo mesmo, você deixa as distrações de lado e começa a focar no que realmente importa. Como, por exemplo, resolver um problema. Você vê que no final do filme, a Ellie, ela se comove e chama o Charlie de pai pela primeira vez, como ela sempre quis chamar ele, mas escondia isso através do ódio. E o Charlie começa a se libertar da capacidade física e vai em direção à filha. E logo em seguida ele flutua, ele se ilumina e flutua. E a honestidade é justamente essa sensação. Você se ilumina e se sente mais leve. Agora sim, fim do filme, fim do vídeo. Espero que tenha gostado. Comente se você se identificou em algum momento da história desse filme. E por fim, agradeço você por ter assistido até aqui, por ter ficado até o final. Agradeço de coração. E sem mais a acrescentar, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo? É muito chato!